O peso das coisas não ditas. Kelly dos Santos tinha 32 anos e uma habilidade rara. Ela conseguia ouvir o silêncio. Não o silêncio comum, aquele que preenche os intervalos entre as palavras, mas o tipo que se instala nos olhares, que engrossa o ar antes de uma confissão. Era essa sensibilidade que a tornava uma das melhores mediadoras de conflitos familiares do Recife, até o dia em que o silêncio que ela mais temia se rompeu. Era um sábado de março, o sol caía a pique sobre a casa de praia dos sogros, em Porto de Galinhas. A família se reunirá para celebrar os 65 anos de Seixas, seu sogro, um homem de poucos sorrisos e muitos livros. Kelly observava tudo da varanda, a mesa farta com bolos de rolo, o mar batendo nas pedras, e sua mãe, Dona Mary, rindo alto demais de uma piada sem graça que Seixas fizera. Havia algo naqueles risos, uma nota falsa, um tremor que só Kelly, com seu ouvido treinado, captava. Você tá quieta hoje, Kelly comentou sua sogra, Lúcia, enquanto arrumava os talheres com uma precisão militar. Tá doente? Não, tia. Só pensando na vida. Kelly chamava Lúcia de tia desde que casara com Daniel, há 8 anos. Um hábito que começara como carinho e se tornará uma máscara. Lúcia parou, as mãos imóveis sobre a toalha bordada. A vida não é pra pensar, menina. É pra viver. Ou então a gente enlouquece. Kelly sorriu, mas o aviso soou como um presságio. O jantar transcorreu entre brindes e memórias. Até que Seixas, após o terceiro copo de vinho, levantou-se com um tremor nas mãos. Eu tenho uma coisa a dizer. Sua voz, normalmente grave, saíra fina, quase infantil. O silêncio que se seguiu não era mais daquele tipo comum. Era denso, úmido como a maré baixa deixando à mostra coisas que deveriam estar submersas. Eu amo a Mary desde que a vi pela primeira vez. Ele não olhou para a esposa. Olhou para Dona Mary, que seguirá Kelly até a cozinha sob o pretexto de buscar mais café. Amo há 40 anos. O copo que Kelly segurava escorregou de seus dedos. Não se quebrou. Caiu sobre a pia, intacto, como se o mundo também contivesse a respiração. Lúcia não gritou. Não chorou. Ela simplesmente se levantou, tirou o avental com movimentos lentos, como se despisse não só o tecido, mas também décadas de mentiras, e disse: Kelly, você e seu marido têm 10 minutos para sair da minha casa. Daniel, atordoado, tentou argumentar. Mãe, isso não faz sentido. A gente não tem nada a ver. Vocês são os únicos que sobraram para eu botar para fora. Lúcia virou-se para Seixas, que agora olhava para as próprias mãos, como se elas tivessem agido sozinhas. Você fica. A gente vai resolver isso como adultos. Dona Mary, pálida, murmurou algo sobre mal-entendidos, mas Kelly já sabia, não havia volta. Algumas verdades, uma vez ditas, são como ondas que arrastam tudo, até as pedras mais firmes. Na estrada de volta a Recife, com Daniel dirigindo em silêncio e os faróis cortando a noite, Kelly pensou em todas as vezes que havia notado algo estranho. O jeito como Seixas olhava para sua mãe quando achava que ninguém via, a forma como Lúcia cortava as flores do jardim com uma raiva contida, como se estivesse podando muito mais do que galhos. Você sabia? Daniel perguntou finalmente. Kelly negou com a cabeça, mas desconfiava. Por que não falou nada? Ela olhou pela janela, onde as luzes dos postes passavam como estrelas cadentes. Porque algumas coisas a gente sabe que vai doer antes mesmo de acontecer. E a dor, quando chega, é sempre pior do que a gente imaginou. Daniel não respondeu. Talvez porque também soubesse que às vezes, o amor é como aqueles corais que Kelly via nas poças de maré em Porto de Galinhas. Bonitos, mas cheios de espinhos. E que quando a água baixa todos os ferimentos ficam à mostra. Uma semana depois, Kelly recebeu um envelope sem remetente. Dentro, uma foto antiga, Seixas e Dona Mary jovens, sentados em um banco da Praça do Marco Zero. No verso com letra trêmula, uma frase: as coisas que a gente não vive vira saudade. As que a gente vive vira culpa. Ela guardou a foto na gaveta, junto com outras memórias que doíam demais para serem olhadas todos os dias. Naquela noite, enquanto Daniel dormia, Kelly sentou-se na varanda do apartamento deles, ouvindo o barulho dos carros na Avenida Boa Viagem. Pensou em ligar para a mãe, mas não havia palavras que pudessem consertar 40 anos de silêncio. Pensou em Lúcia, que agora teria que reconstruir uma vida com um homem cujo coração sempre pertenceu a outra. E pensou em si mesma, na mulher que passará anos mediando conflitos alheios, mas que nunca soubera como lidar com os próprios. O mar, lá longe, continuava batendo nas pedras. Algumas coisas que ela entendeu, não tem solução. Só tem peso. E a gente aprende a carregar. Ou não. O peso das coisas sem nome. A manhã seguinte chegou com um cheiro de chuva iminente, aquele tipo de umidade que gruda na pele antes mesmo das primeiras gotas.
Kelly acordou com o braço dormente, tinha dormido encostada na grade da varanda, a testa marcada pelo desenho do ferro. Daniel ainda resmungava algo entre sonhos, virado de costas, como se até no inconsciente soubesse que algumas perguntas não tinham resposta. Ela se levantou sem fazer barulho, passou os dedos pelos cabelos emaranhados e foi até a cozinha. O café pingava devagar, gotejando no ritmo de um relógio que ninguém tinha coragem de consertar. Enquanto esperava, Kelly abriu a geladeira e encontrou, entre potes de comida que nunca seriam esquecidos e iogurtes vencidos, um envelope amarelecido preso com o ímã de uma pizzaria que não existia mais. Dentro, uma carta que nunca tinha sido enviada. Se você está lendo isso, é porque eu não tive coragem de dizer em voz alta. A letra era de Lúcia. Não a Lúcia de agora, casada com o fantasma de outro homem, mas a menina de 18 anos que escrevia poemas em guardanapos de bar e acreditava que amor era sinônimo de permanência. Kelly reconheceu a caligrafia tremida, os S alongados como se a caneta tivesse pressa de escapar. A data no canto superior direito, 2 meses antes de Lúcia conhecer ele. E então Kelly entendeu, a culpa não era só dela. O escritório de mediação estava vazio naquela tarde. A secretária tinha saído mais cedo por causa de uma enxaqueca, pressão de família resumira, enquanto massageava as têmporas como se pudesse apagar as expectativas dos outros com os dedos. Kelly sentou-se à mesa, a carta de Lúcia aberta diante dela, e tentou se concentrar nos processos pendentes. Mas os números borravam, os nomes nos documentos se transformavam em rostos que ela preferia não ver. O telefone tocou. Era a clínica. Senhora Kelly? Adrá. Marisa pediu para confirmar sua consulta de amanhã, às 3 como sempre. Ela olhou para o relógio de parede, presente de formatura de uma amiga que hoje morava em Lisboa e mandava cartões postais com frases como "A vida é curta, mas a saudade é longa". 3 horas. O mesmo horário em que há 5 anos, ela tinha assinado os papéis do divórcio dos pais. O mesmo horário em que há 2 meses, Lúcia tinha ligado chorando porque ele tinha esquecido o aniversário dela. Novamente. Cancelada, disse Kelly secamente. Diga à doutora que eu não preciso mais de terapia. Preciso de uma pá. Desligou antes que a recepcionista pudesse perguntar o que aquilo significava. À noite, Daniel encontrou Kelly no quintal do prédio de joelhos, cavando um buraco entre as roseiras que a síndica insistia em podar toda semana. A terra estava úmida, grudenta, e suas unhas já estavam cheias de uma sujeira que não sairia com água e sabão. O que você está fazendo? Ele perguntou, segurando 2 cervejas que esquentavam entre os dedos. Kelly não olhou para cima. Enterrando. O quê? Ela finalmente levantou os olhos. Havia algo no seu rosto que Daniel não reconheceu, ou talvez reconhecesse demais. As coisas que a gente não diz. As que a gente diz e não deveria. As que a gente guarda até apodrecerem. Ele se ajoelhou ao lado dela, mesmo com a calça social que custará 3 parcelas no cartão. Pegou a pá, hesitou, então enterrou a lâmina na terra como se estivesse furando um peito. E se a gente só estiver cavando mais fundo? Murmurou. Kelly sorriu. Não era um sorriso feliz. Era o tipo de sorriso que vem antes de uma verdade inconveniente. Já estamos no fundo, Daniel. Isso aqui, ela apontou para o buraco, para as mãos sujas, para o prédio inteiro, para a cidade inteira. É só a gente aprendendo a respirar debaixo d'água. E então começaram a cavar. Não por respostas. Não por perdão. Mas porque algumas coisas só fazem sentido quando a gente as enterra, e outras, só quando a gente as desenterrar. Capítulo 2. O peso do que não se carrega. A terra estava úmida, quase viva, grudando nos dedos como se quisesse levar algo deles junto. Daniel sentia o suor escorrendo pela nuca, mas não parava. Não por teimosia, mas porque, de alguma forma, cada pá de terra que jogava para fora aliviava um pouco o peso que ele não sabia que carregava. Kelly, em silêncio, trabalhava ao seu lado. Seus movimentos eram precisos, quase cirúrgicos, como se estivesse removendo algo mais do que terra, como se estivesse tirando camadas de si mesma. A cada golpe da pá, uma memória aflorava, o cheiro de café queimado na cozinha da avó, a risada do pai antes do primeiro ataque, a carta que nunca enviou para a irmã. Você acha que eles sabem? Ela perguntou de repente, parando para enxugar o rosto na manga da camisa. Quem? Eles? Kelly fez um gesto vago com a mão, como se apontasse para algo além das paredes do prédio, além da cidade. Os que a gente enterrou. Os que a gente deixou para trás. Daniel engoliu em seco. A pergunta doía porque era justa. Porque ele também já tinha se feito essa pergunta, às 3 da manhã, com os olhos ardendo de cansaço e as mãos trêmulas segurando um copo de uísque barato. Se souberem, não estão falando. Ele respondeu, afundando a pá com mais força.
E se não souberem, a gente tá fazendo um favor pra todo mundo. Kelly riu, um som curto e sem alegria. Você sempre foi bom em justificar as coisas, não é? Não é justificativa. É sobrevivência. Ela não respondeu. Em vez disso, tirou do bolso um objeto pequeno, envelopado em um lenço surrado. Desdobrou-o com cuidado, revelando um anel de prata oxidadas com uma pedra azul desbotada. Minha mãe disse que isso era para me proteger, murmurou. Mas eu acho que era para me lembrar. De quê? Que algumas coisas a gente não enterra. A gente só aprende a conviver com elas. Daniel olhou para o anel, depois para o buraco que já tinha quase meio metro de profundidade. Não era suficiente. Nada era suficiente. E se a gente não quiser conviver? Ele perguntou, a voz rouca. Kelly fechou a mão em torno do anel, como se temesse que ele pudesse se desmanchar. Então a gente cava mais fundo. E eles cavaram. Não demorou para que a pá batesse em algo sólido. Não era pedra. Não era raiz. Era madeira, uma caixa pequena, quase infantil, com dobradiças de ferro enferrujadas. Os dois se entreolharam. Você sabia que tinha algo aqui? Daniel perguntou, embora já soubesse a resposta. Kelly balançou a cabeça, os olhos brilhando com algo entre medo e curiosidade. Não, mas acho que a gente não estava cavando para encontrar isso. A gente estava cavando para encontrar a gente. Ele respirou fundo antes de abrir a caixa. Dentro não havia ouro nem cartas, nem restos de um passado glorioso. Havia apenas um espelho quebrado, seus fragmentos ainda presos à moldura como se relutassem em se soltar. E no centro, onde o vidro ainda estava inteiro, uma palavra escrita a lápis, quase apagada pelo tempo. Perdoe. Daniel sentiu o ar faltar. Isso não é para nós, Kelly sussurrou, como se lesse seus pensamentos. Então para quem é? Ela não respondeu. Em vez disso, pegou o espelho com cuidado, como se ele pudesse se desintegrar a qualquer momento. Quando virou, viu que havia algo escrito no verso em letras miúdas e trêmulas. Quando você achar que já cavou o suficiente, cave mais um pouco. Lá embaixo, onde a luz não chega, é que a gente encontra o que realmente precisa enterrar. Os dois ficaram em silêncio, o peso daquelas palavras pairando entre eles como uma névoa. A gente continua? Daniel perguntou, embora já soubesse que não havia escolha. Kelly olhou para o buraco, depois para o prédio ao redor, depois para a cidade lá fora, indiferente à dor deles. A gente sempre continua, ela disse, e pegou a pá. Capítulo 3. O que a terra esconde. A pá afundou na terra com um som úmido, como se cortasse mais do que solo, cortasse o próprio ar, denso e pesado. Daniel sentiu o suor escorrer pelas costas, não só pelo esforço, mas por algo mais profundo, uma ansiedade que não tinha nome. Cada golada de terra revelava camadas de história que ninguém deveria ter mexido, pedaços de cerâmica que não eram de nenhum prato conhecido, ossos pequenos demais para serem humanos, mas grandes demais para pertencerem a qualquer animal da região. Isso aqui não é um enterro, Kelly murmurou, passando os dedos sobre um fragmento de tecido que resistira ao tempo, cor de ferrugem. É um aviso. Daniel parou apoiando-se na pá. Aviso para quê? Ela não respondeu. Em vez disso, tirou do bolso um objeto que ele não tinha visto antes. Uma pequena chave de metal oxidada com um símbolo gravado no cabo. Uma espiral que parecia se mover quando se olhava de lado. Kelly a segurou entre os dedos como se fosse uma prova ou uma condenação. Encontrei isso no apartamento da minha avó. Ela morreu segurando. Daniel engoliu em seco. Sabia que a avó de Kelly não era apenas uma velha que partirá. Era a última pessoa que conhecera os segredos daquela terra antes deles. E agora aquele pedaço de metal estava ali entre eles como uma ponte para algo que não queriam atravessar. Você acha que isso abre alguma coisa aqui embaixo? Kelly não tirou os olhos do buraco. Não. Acho que isso fecha. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um rangido vindo do prédio abandonado atrás deles. Não era o vento. Era algo mais deliberado, como se as paredes estivessem respirando. Daniel virou-se devagar, o coração batendo tão forte que doía. Uma das janelas do terceiro andar, antes vedada por tábuas podres, agora estava entreaberta. E ali no vão escuro, algo brilhou. Não era um reflexo. Era um olho. A gente não tá sozinho, Kelly sussurrou, mas não era medo na voz dela. Era algo pior, reconhecimento. Porque ela já tinha visto aquilo antes. E sabia que naquela cidade, algumas coisas não eram enterradas para serem esquecidas. Eram enterradas para não saírem. O peso das coisas que não morrem. Daniel sentiu o suor escorrer pelas costas, frio como gelo derretendo. Não era o primeiro sinal de que aquele lugar estava errado. Desde que chegaram à beira do distrito abandonado, o ar cheirava a ferrugem e algo mais antigo, como carne seca sob o sol de séculos.
Mas o olho na janela não era apenas um presságio. Era uma confirmação. Você conhece isso, ele acusou, sem tirar os olhos do vazio que os observava. O que é? Kelly engoliu em seco, os dedos apertando a borda do buraco no chão como se pudesse puxar dali uma verdade menos dolorosa. Não é o que. É quem. Um estalo seco ecoou do prédio, seguido pelo som de madeira raspando contra a pedra. Algo estava descendo as escadas. Não com pressa, mas com a certeza de quem sabe que o tempo não importa quando o que você caça já está preso na sua teia. A gente precisa sair agora. Daniel tentou puxá-la pelo braço, mas ela não se mexeu. Não adianta correr, Kelly murmurou, mais para si mesma do que para ele. Ele sempre acha. Ele? Ela finalmente olhou para ele, e Daniel viu algo que o gelou mais do que o olho na janela. Lágrimas secas, como se ela já tivesse chorado por isso anos antes. Meu irmão. Ou, o que sobrou dele. O chão tremeu levemente, como se algo pesado tivesse pisado no saguão do prédio. Daniel recuou, tropeçando em uma pedra solta. Não havia lógica naquilo. Não havia corpo que sobrevivesse décadas enterrado, não havia irmão que voltasse assim como uma sombra com fome. Você enterrou ele? A voz de Daniel quebrou, rouca de horror. Kelly balançou a cabeça, os lábios trêmulos. Não foi eu. Foi a cidade. Ela não deixa ir embora o que é dela. Quando ele morreu, quando eles o mataram, eu tentei levar o corpo para fora. Mas no dia seguinte, ele estava de volta. Enterrado de novo como se nunca tivesse saído. E toda vez que eu voltava, tinha menos dele. Primeiro os dedos, depois os olhos. Até sobrar só isso. O som de unhas arranhando metal veio da direção da rua. Não era mais um, eram vários. Daniel virou a cabeça e viu, nas calçadas rachadas entre os escombros, formas se moviam. Não pessoas. Não exatamente. Coisas com contornos humanos, mas errados, como se tivessem sido desmontadas e remontadas sem um manual. E todas olhavam para eles. Eles não são só o meu irmão, Kelly sussurrou, o desespero finalmente rompendo sua voz. São todos que a cidade não deixou partir. E agora eles estão com fome. Daniel não precisou perguntar fome de quê. O ar ficou mais denso, como se algo estivesse sugando o oxigênio da atmosfera. E então, do buraco aos seus pés, veio um som úmido, como carne se descolando de osso. Algo estava subindo. O peso do que não se vê. A primeira coisa que Daniel sentiu foi o cheiro. Não era podre, não era sangue, era algo mais antigo, como mofo em um livro fechado há séculos, ou o bafo quente de um animal que nunca viu a luz. O som úmido se arrastava pelas paredes do buraco, como se algo estivesse se desdobrando lá embaixo, devagar, com paciência de coisa que não tem pressa porque já ganhou. Kelly recuou até esbarrar na parede de um prédio desmoronado, os dedos deixando marcas de terra nos tijolos. Não chorava. Não gritava. Só respirava fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas escuras. Eles não são só eles, ela murmurou mais para si do que para Daniel. Tem mais. Tem sempre mais. O asfalto estremeceu. Não foi um tremor, foi algo vivo, como se o chão fosse pele e algo estivesse se mexendo debaixo. As figuras na calçada, aqueles corpos remendados, aqueles rostos que já tinham sido de alguém, começaram a se aproximar, arrastando membros que não deveriam dobrar daquela maneira. Um deles, com um braço mais longo que o outro, esticou os dedos em direção a Daniel. Não para atacar, para convidar. A cidade come, Kelly disse, a voz tão baixa que quase se perdeu no vento. Mas não é só carne. É memória. É o que a gente deixou para trás. Daniel olhou para o buraco. Algo estava emergindo, não uma mão, não um rosto, mas partes. Pedaços de pele, ossos que não se encostavam direito, uma boca que se abria onde não deveria haver boca. E dos lábios rachados, um suspiro. Você esqueceu. Não era uma pergunta. Era uma acusação. Kelly se ajoelhou, as mãos tremendo. Ela tirou do bolso um objeto que Daniel não tinha visto antes. Uma pequena caixa de música, toda enferrujada com uma bailarina de porcelana que girava devagar, mesmo sem corda. A melodia que saía dali era distorcida, como se estivesse tocando debaixo d'água. Minha mãe, ela disse. Eu enterrei ela aqui, mas a cidade não deixou. As figuras pararam. O ar ficou mais pesado. E então do buraco veio uma voz que não era uma voz, mas muitas sobrepostas, como um coro de crianças cantando a mesma canção errada. A gente lembra por você. Daniel sentiu algo se enroscar em seu tornozelo. Não era uma mão. Era a raiz. Fina negra pulsando como veia. Quando puxou, a pele do seu pé veio junto, e ele não sentiu dor, só um formigamento, como se parte dele já estivesse sendo absorvida. Kelly virou a caixa de música para cima. A bailarina girava, e de repente parou.
apontando para a rua onde o sol nunca mais tinha batido direito. Tem um lugar, ela disse, os olhos brilhando com algo que não era lágrimas. Um lugar onde a cidade não alcança. Mas a gente tem que correr agora. E então as figuras se moveram. Não para eles. Para algo que estava vindo por trás. Algo que não fazia barulho. Algo que não precisava. O silêncio que sobrou. Daniel não olhou para trás. Sabia que se olhasse, veria as ruas se costurando atrás deles, os prédios se inclinando como árvores em um vento que não existia. Kelly apertava a caixa de música contra o peito, os dedos sangrando onde as raízes finas tinham se enroscado neles também. Não doía. Nada doía mais. Chegaram ao limite da cidade, um muro de névoa espessa, não branca, mas do cinza sujo de um espelho embaçado por dedos que tentaram apagar algo escrito por trás. Do outro lado não havia floresta, nem campo, nem céu. Havia espaço. Um vazio que não era escuro, mas ausente, como se alguém tivesse cortado um pedaço do mundo e esquecido de preencher. A gente pulou de um sonho para outro, Kelly sussurrou. Só que esse aqui é maior. Daniel estendeu a mão. A névoa lambeu seus dedos e por um segundo ele lembrou. O cheiro de terra molhada depois da chuva, o gosto de laranja cortada com faca cega, a voz da mãe chamando do fundo de um corredor que nunca mais existiu. Não eram memórias dele. Era um eco de quem tinha tentado fugir antes. Algo emergiu da névoa. Não uma criatura. Uma ideia tomando forma. Uma silhueta alta, sem rosto, vestida com retalhos de todas as roupas que já tinham sido esquecidas em armários. Não vinha correndo. Vinha desdobrando, como papel sendo aberto por mãos invisíveis. Kelly soltou a caixa de música. A bailarina girou uma última vez e seu bracinho de porcelana apontou para o peito de Daniel. Você carrega, ela disse. Porque você é o único que ainda pergunta por quê. A coisa sem rosto parou. Não havia boca, mas Daniel ouviu, dentro da própria cabeça, um suspiro de alívio. Finalmente parecia dizer, alguém que entende. Ele fechou os olhos. Quando os abriu, estava deitado na calçada onde a cidade começava. O sol queimava suas pálpebras. Ao lado, a caixa de música intacta. Kelly tinha sumido. As ruas estavam vazias, mas limpas, sem raízes, sem figuras, sem o coro de vozes sobrepostas. Só o vento arrastando um jornal velho, com a manchete desbotada. Cidade comemora 50 anos sem desaparecidos. Daniel pegou a caixa. Dentro, a bailarina girava sozinha, devagar, como se dançasse para um público que nunca mais voltaria. Ele sorriu, não porque estava salvo, mas porque pela primeira vez sabia. A cidade não era um lugar, era uma pergunta. E ele era a resposta que tinha decidido não responder.